Olá pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Eu espero que vocês estejam bem para mais uma semana. Aqui estamos já na quinta-feira, né? Eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo, inclusive hoje, na quinta, né? Mas como ele vai estar disponível para vocês outros dias, também tem essa possibilidade, né, de vocês verem em outro momento, em outro horário. Enfim, né? Hoje a aula ela vai começar como previsto, né, falando sobre um tópico que é muito importante, que vai permear assim, ó, um bom tempo conosco agora na eletrodinâmica, que vai ser assim, um dispositivo central, né, em todas as análises que a gente for fazer de agora em diante, quando nós estamos falando de eletricidade, que vai ser o resistor elétrico, né, ou o dispositivo resistor elétrico, né, ou a propriedade de resistência elétrica, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser para inicialmente a gente falar quem é esse dispositivo, quem é esse cara e como a gente obtém as propriedades deles e para que servem essas propriedades, beleza? Então vamos lá. Gente, começando essa aula, resistência elétrica, né? Então o tema central da nossa aula é resistência elétrica. E aí a gente vai começar falando dos dispositivos, como eu havia dito para vocês, né? Quem são esses dispositivos que possuem essa propriedade de resistência elétrica, né? Então os resistores, gente, aqui ficou repetido, né? Resistores duas vezes, né? São os componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através do seu material. Então, a propriedade desses dispositivos é de oferecer uma oposição, né? Uma resistência, como o próprio nome diz, à passagem de corrente. Como a gente sabe, todos os dispositivos que a gente tem em casa são geralmente ligados na tomada, né? Então a gente poderia pensar que todos eles seriam alimentados com a mesma corrente elétrica? Não, a gente sabe que tem equipamentos que são mais potentes e tem equipamentos que são menos potentes. A potência ela vai estar muito bem associada, né, a essa corrente elétrica. Depois a gente vai ver isso aqui, inclusive na aula de hoje, né? As questões de potência envolvidas na eletricidade. E o resistor ele tem um papel fundamental nisso, né? Porque o resistor ele vai fazer essa oposição à passagem de corrente elétrica. Então eu vou ter circuitos onde eu terei uma grande passagem de corrente elétrica, né? Ou seja, serão circuitos de mais potência e circuitos com menos potência, né? Porque não há necessidade de tanta energia, que vão oferecer uma maior resistência elétrica, né? Então, esse dispositivo, quando colocado no circuito, ele tem por essa finalidade, né? Como vocês estão vendo no gifzinho ali, ó, a voltagem, né? A DDP, ela faz esse papel de empurrar os elétrons e formar a corrente elétrica, né? Formando campo elétrico, aí os elétrons saem de um ponto e vão para outro do meu sistema. E a resistência ela tem esse papel assim, ó, de diminuir essa passagem de corrente elétrica, né? Fazer essa resistência a essa passagem. Aqui nessa figurinha eu coloquei alguns modelos de resistores, né? Como vocês podem ver, são pecinhas pequenas em circuitos elétricos, né? Também existem resistores maiores, obviamente, né? Resistores grandes, resistores, por exemplo, o resistor de chuveiro é um resistor bem considerável, né? Ele é bem largo e obviamente do tamanho de todos esses resistorzinhos pequenininhos aqui, né? Mas porque apresentam finalidades diferentes, né? A finalidade desses resistores aqui são para circuitos mais compactos que utilizam menos potência, né? Um resistor de chuveiro é um resistor que vai, por ele, passar uma grande quantidade de corrente elétrica e ele oferece uma resistência mais baixa, porém ele trabalha com mais potência, certo? Beleza? Então, vamos falar de alguns tipos de resistores, né? Como eu falei para vocês, vou meter mais esses modelinhos pequenininhos aí que a gente mais trabalha no dia a dia, né? Num circuito elétrico, quando tu pega a TV usada da tua avó lá e abre ela, né? Tá no ferro velho, né? Não vamos pegar a TV que a tua avó tá usando ainda para abrir, né? Mas vamos pensar aquela TV que tá lá, tem serventia nenhuma, tu vai lá e abre, e a primeira coisa que tu faz quando tu olha a placa do circuito delas são enxergar essas pecinhas, né? Essas pecinhas aqui coloridas são os resistores, né? Então as características do resistor, a simbologia é essa unidade de medida. Então, pessoal, como a gente está observando aqui, tem resistores de tudo que é tipo, né? A gente poderia dizer que todos os materiais que a gente conhece apresentam uma resistência elétrica, inclusive
a gente, né? Eu tenho uma resistência elétrica, vocês têm uma resistência elétrica, os meus gatos têm uma resistência elétrica, né? Porque todos os objetos, todos os seres apresentam uma resistência à passagem de corrente elétrica. Por quê? Se a gente for pensar na estrutura da matéria, essa resistência tem a ver com a nossa matéria, né? Os nossos átomos, como a gente... como esses átomos estão colocados dentro do nosso corpo, né? E quando os elétrons, através da corrente elétrica, vão atravessar por nós, eles vão colidir com essas colunas de átomos, né, que nós temos. E essa colisão com essas colunas de átomo que é a tal da resistência elétrica, né? Porque isso vai evitar com que os elétrons, né, tenham um caminho livre para percorrer dentro do material. Eles vão ter um caminho bem tumultuado. Dependendo de quão tumultuado é esse caminho, maior vai ser a resistência desse meu material. Beleza? Então, olha só, nós temos aqui alguns resistores que nós chamamos aqui de carvão, né? São resistores de carvão granulado, como vocês estão vendo aqui tem um exemplozinho. O resistor mais comum que nós temos é esse aqui, ó, o resistor de filme metálico e carvão. Certo? Então ele tem um bastão de cerâmica revestido com um filme de carbono ou metal. Esses que parecem uns halterzinhos, assim, né? Que parecem esse formato, né? De quem vai em academia sabe, já pegou um halter, sabe que tem esse formatinho, né? E também temos os resistores de fio, né? Esse aqui nós estamos observando o de nicromo, né? Que é um fio enrolado num bastãozinho, né? E nós temos esse tipo de resistor. Além dos, como eu falei anteriormente, né? Nós temos aqueles resistores, por exemplo, o resistor do chuveiro, que é um fio, né? Se a gente for abrir ele e for olhar, ele é um fio enrolado, né? E como eu disse para vocês, todos os materiais têm uma resistência, né? E este fio enrolado, então, ele também possui um valor de resistência, né? Então a gente já pode colocar aqui que na simbologia, né, simbologia de um resistor, nós representamos a propriedade resistência elétrica como sendo R maiúsculo. Perfeito? Que mais? Quando nós vamos representar um resistor em um circuito, nós podemos representar ele de duas formas, tá? Nós podemos representar ele como sendo uma caixinha. Beleza? Então esse aqui é o resistor em formato de caixinha. Lembrando esses formatos aqui que vocês estão vendo aqui dos modelos mais comuns de resistores, né? E também um modelo também que é uma serpentina, né? Como se fosse uma serpentina, como vocês estão vendo no desenhozinho. Esses dois modelos aqui são os mais utilizados e serão geralmente os modelos que nós vamos utilizar aqui nas aulas quando nós montarmos o nosso circuito. Quando nós fizermos o que nós chamamos de esquemático, né? Vamos montar um circuito e simbolizar o que é constituído nesse circuito, né? E quando a gente vai simbolizar o que é constituído nesse circuito, a gente precisa sinalizar onde é que nós temos um resistor, onde é que nós temos uma fonte de alimentação, onde é que nós temos uma chave seletora para poder analisar esse circuito e obter as propriedades deles, tá? Então toda vez que nós encontrarmos esses símbolos aqui, né, nós temos certeza que nós temos um resistor envolvido nesse circuito. Beleza? O que mais? Então nós temos que o símbolo do resistor é este Rzão, o desenho esquemático dele são esses dois aqui, podem aparecer esses dois formatos. E a unidade de medida do resistor, né, a unidade de medida dele, vai ser uma homenagem a um físico que fez grandes descobertas das propriedades dos resistores, pelos quais nós vamos estudar inclusive agora, né? Então vamos ver através das leis de Ohm, né? Que foi o físico, né? O sobrenome do físico que descreveu essas propriedades dos resistores, né? E a unidade dele então vai ser dessas propriedades resistivas, vai ser o Ohm, né? E o símbolo do Ohm é um símbolo muito conhecido, é o ômega maiúsculo. Então, ó, a ferradura, né, a famosa ferradura ômega maiúsculo é o símbolo de resistência elétrica. Então, toda vez que a gente pegar um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico e observar esse símbolo do ômega maiúsculo, tu pode ter uma certeza que o valor que está sendo anunciado ali é o valor da resistência elétrica do teu material. Beleza? Tranquilo? Então nós temos a unidade, nós temos o símbolo pelo qual nós representamos a resistência elétrica, né? E também como nós desenhamos no esquemático, né? Quando a gente for representar um circuito elétrico. Tranquilo? Beleza, né? Simples. Por enquanto nós estamos falando de coisas bem tranquilas.
Pessoal, aqui tem mais alguns tipos de resistores e uma coisa que é muito importante para quem vai trabalhar com eletrônica ou com eletricidade, mas para todo mundo é importante ter esse conhecimento, tá? Acredito eu que é importante para todo mundo, porque em algum momento, em alguma situação, vocês podem lidar com resistores, né? Ou com um circuito e ter que comprar um resistor ou ter que fazer uma manutenção em alguma coisa, né? Porque vocês estão fazendo inclusive cursos técnicos, né? Quando a gente diz que um aluno é técnico, né? Se formou, então ele já não é mais aluno, né? Ele é um técnico, ele está apto a resolver inclusive vários problemas, né? E quando a gente está no nosso dia a dia do trabalho, muitas vezes nós temos que solucionar e achar ações rápidas, né? Para solucionar os mais diversos problemas. Como muitas vezes pode ser um problema de um circuito elétrico, né? E se esse circuito elétrico for simples, vocês podem resolver ele facilmente. Então esse slide aqui serve para a gente dar uma olhadinha em alguns outros tipos de resistores. Então nós já falamos dos resistores comuns, que são esses coloridinhos, que tem essas fitinhas aqui, como vocês estão vendo. Nós temos os resistores de alta potência, né? Como vocês estão vendo aqui, ele é mais grosso, ele é maior, né? Inclusive porque um dos efeitos da corrente elétrica que nós estudamos é o efeito Joule. E esses resistores, geralmente os resistores mais potentes, eles emitem muita potência através do efeito Joule, que seria o aquecimento. Um exemplo disso é o resistor do chuveiro. Como é que ele funciona? Através do efeito Joule, né? Nós temos o LDR, que é um sensor de luz, né? Então esse dispositivo ele modifica a sua resistência conforme a incidência de luz. Então se a quantidade de luz varia, a resistência dele também varia, né? Então nós temos algumas propriedades elétricas envolvendo a luminosidade. Nós temos um tripote e o potenciômetro aqui, ó, que são dispositivos que têm resistência variável, né? O potenciômetro geralmente são aqueles botões de equipamentos elétricos mais antigos, né? Que vocês podem ver, que se tu gerar o botão aumenta o volume, ou diminui o volume, ou liga ou desliga, né? Tudo isso é feito através de resistores. O que eu estou fazendo ali? Eu estou aumentando ou diminuindo a resistência elétrica. Se eu aumento a resistência elétrica, eu vou diminuir a corrente elétrica do meu circuito. Por quê? Porque resistência é a propriedade de resistência elétrica é a resistência à passagem de corrente elétrica, né? Então, se eu aumento a resistência, a gente já pode escrever isso aqui, ó. Se eu aumentar a minha resistência, eu vou ter uma relação de proporcionalidade inversa aqui com relação à corrente elétrica, porque se eu aumentar a resistência, a minha corrente ela baixa, né? Assim como se eu quiser ter um circuito com corrente alta, eu preciso baixar a minha resistência. Então essas relações entre essas duas grandezas físicas é de proporcionalidade inversa, né? Aumenta um, diminui outro. Se aumenta outro, diminui outro, tá? Assim por diante. Então, se eu quero desligar um circuito, uma maneira muito fácil de eu fazer isso é aumentar a resistência dele próxima de um valor muito alto, onde uma corrente ínfima é passada, né? Consegue passar. Beleza, nós temos também aqui um outro tipo de componente que é o termistor, né? Onde, por exemplo, né, um termistor ele vai, dependendo da temperatura, ele vai mudar a sua resistência elétrica. Ou seja, é muito fácil de entender isso com a segunda lei de Ohm, né? Porque a gente já viu no segundo ano do ensino médio que os dispositivos eles podem aumentar sua espessura, aumentar o seu comprimento conforme a variação de temperatura. E se aumentar a variação do seu comprimento e a sua espessura variar a resistência elétrica, né? Então eu tenho um ótimo dispositivo que é sensível a quê? A temperatura, né? Então essa é a ideia do termistor, ele modifica então suas propriedades elétricas de acordo com a variação de temperatura. Tranquilo, gente? Aqui eu vou mostrar para vocês que esses dispositivos, os resistores, eles são coloridos, né? Então tem cores assim, como vocês podem ver, né? E a gente vai tentar ver como é que a gente faz a leitura da resistência desses dispositivos, né? Através dessas faixinhas. Então nós observamos aqui, ó, que essa tabela de código de cores aqui de resistores, nós temos 3 faixas, né? A primeira faixa aqui, a segunda faixa que aparece nele é a terceira faixa. A quarta faixa seria um multiplicador, né? Um multiplicador do valor da resistência. E a quinta faixa seria a tolerância desse meu dispositivo. Ou seja, o que seria a tolerância? Seria o erro associado ao valor que é descrito ali no nosso dispositivo.
Se o resistor diz que é de 100 ohms, né, e ele tem uma tolerância de 10%, né, então esse valor de resistência dele pode ser, quando a gente medir, pode ser encontrado até inclusive de 90 ohms ou 110 ohms, né, porque nós temos um erro de 10% aí, tem uma tolerância de 10%. Como a gente pode ver aqui, ó, os valores, não sei se está muito nítido para vocês, mas os melhores, né, que apresentam melhor tolerância, são esses resistores aqui, ó, que tem 1 a 2% de tolerância, né, ou seja, eles são bem mais fidedignos com os valores estipulados pelos fabricantes, né? Mas já digo para vocês que os resistores mais comuns são esses que têm a faixinha dourada ou a faixinha prateada, ou seja, que apresentam maior erro, tá? Isso obviamente vai depender da constituição, a maneira como a gente constrói o resistor. Pessoal, vamos fazer a leitura aqui. Vamos fazer a leitura de como a gente faria a leitura do código de cores desses resistores aqui. Tá, eu vou pegar uma caneta branca aqui que minha caneta se desfez. Então, por exemplo, esse resistor R1 aqui, que eu vou chamar de R1, que está aqui em cima, né? Vocês observam que ele tem a primeira faixa dele é a faixa amarela. Significa que eu vou aqui no código de cores e observo que quando eu tenho a primeira faixa amarelo, eu tenho um valor de 4, né? E a segunda faixa dele é uma faixa violeta. Significa que o segundo algarismo desse meu resistor é um 7, certo? É um 7. Esse é um resistor de 4 faixas, né? Por quê? Porque ele não precisa da terceira faixa de mais um algarismo para obter o valor da resistência elétrica, né, dele. Porque o valor dele é 4 e 7, né? Enfim, finaliza aí o seu valor. E a gente observa que a terceira faixa aqui, então, ela vai ser um fator multiplicador vezes 100. E a quarta faixa seria a faixa de tolerância, que nesse caso aqui é mais ou menos 1%, né? Então a tolerância desse meu resistor ela vai gerar em torno de mais ou menos 1%. Beleza? Então como é que fica essa minha resistência? A resistência elétrica ela vai ficar em torno de, fazendo o fator multiplicação, 4.700 mais ou menos 1% desse valor como tolerância. Então, a resistência elétrica, no momento que eu for medir ela, tem que dar um valor de 4.700 ohms, né? Em linguagem técnica, esse valor ele pode aparecer da seguinte forma para vocês também, e é mais comum que apareça assim: um valor de 4,7 kΩ, ou então a gente pode escrever ele como sendo 4K7 ohms, tá? Então seria essas maneiras aqui, a linguagem mais técnica, né, quando ele trabalha com eletrônica, e uma linguagem mais normal, mais corretinha, assim, enfim, né, mais usual, 4.700 ohms como resistência desse meu dispositivo, beleza? Vocês observaram então como é que nós medimos essas resistências olhando os códigos de cores, né? Nessa maneira aqui eu não preciso de um instrumento de medida. O instrumento de medida a gente vai conhecer eles, né? Quando a gente for falar em circuitos, o instrumento de medida para medir resistência é o ohmímetro, né? O ohmímetro. Vamos olhar então o segundo resistor ali, o R2, aquele resistor aqui que tem 5 faixas de análise, né? Então a primeira faixa aqui é uma faixa marrom, pelo que eu estou vendo aqui, ou seja, se é uma faixa marrom ele começa com 1, né? Então o resistor começa com 1. A segunda faixa é uma faixa vermelha, significa que nós temos um 2. A terceira faixa também é vermelha, então eu tenho 122. O fator de multiplicação desse meu resistor aqui, né, é de, pelo que eu estou conseguindo, tentando ver aqui, é de 1000, né? Então a gente vai multiplicar esse fator aqui. Estou tentando encontrar, pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui seria 10 kg, tá, gente? Eu acho que tá meio errado aqui, ó. Pela minha experiência, isso aqui deve ser 10K, tá? O fator de multiplicação. E um fator de multiplicação de 10K é 10.000, tá bom? Então o fator de multiplicação desse cara aqui é 10.000, pela essa faixinha que eu peguei aqui. E ele tem também uma tolerância de mais ou menos 1%. Mais ou menos 1% a tolerância dele. Como é que fica esse fator de multiplicação aqui? Então o R2... ele vai ser 122, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isso aí, porque é 10K, né? Mais ou menos 1%, mais ou menos 1%. Como é que eu encontraria esse resistor aqui?
na linguagem técnica, né? Como é que a gente poderia obter o valor dele na linguagem técnica? Na linguagem técnica, assim, ó, eu geralmente pego valores que fazem parte da simbologia, né? Da sintaxe da notação científica, né? Então, nesse caso aqui, ó, o meu R2 ele teria um valor de 1,22 mega ohms, né? Então, um resistor de 1,22 mega ohms seria a maneira técnica que a gente poderia solicitar esse tipo de resistor aí numa loja, né, que vende resistores, etc. Beleza? Um resistor de 1,22 mega ohms, tá? Geralmente, pessoal, nós não conseguimos valores infinitos de resistores, né? Como a gente muito bem sabe, os fabricantes eles estabelecem alguns valores. Mas será que isso aí vai ser um problema para nós? Né? Que está fazendo um projeto e precisa que um projeto tenha uma resistência de 1,3 mega ohms, mas eu só tenho um resistor de 1,22 que é o fabricante me fornece. Será que isso vai ser um problema para mim? A gente vai ver mais adiante na parte de circuitos, que quando a gente constrói circuitos a gente faz os projetos e nos projetos a gente pode obter a resistência que a gente quiser, né? A gente vai associar os resistores de certos formatos, onde a gente vai conseguir obter a resistência total do meu circuito do jeito que eu quero. Beleza? Então não é um grande problema eu ter apenas alguns valores de resistência, né, sendo fabricados. Tranquilo, gente? Beleza? Isso pode modificar, pode encarecer meu produto, né? Obviamente. Mas não é um grande mal. Galera, aí a gente vai começar a obter as propriedades, né? Vamos descrever as leis que falam sobre os nossos resistores, certo? Então, para fazer inserir essas leis para vocês, eu vou começar falando aqui, ó, sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, e eu vou, para descrever essa primeira lei de Ohm, eu vou fazer um circuito com uma lâmpada, uma pilha e uma chave, tá? Então eu tenho um circuito com uma lâmpada que é um resistor. Essa lâmpada incandescente, ela funciona com um fio, e um fio é um dispositivo que tem uma resistência, certo? E nesse caso aqui, lâmpadas geralmente são feitas com fio de tungstênio, né? Que tem mais durabilidade, né? Quando colocadas no vácuo, elas conseguem ter durar mais tempo ligadas, né? Então a gente pode obter algumas propriedades desses resistores. E é isso que vai ser descrito na primeira lei de Ohm, tá? Então, eu vou colocar dois dispositivos de análise aqui, ó. Um é um voltímetro, como vocês estão vendo aqui, que está ligado em paralelo a essa resistência. E essa resistência pode ser a minha lâmpada, como eu disse para vocês, tá? Então aqui, ó, aqui é como se eu tivesse a minha lâmpada, o L, né? Aqui nós temos a diferença de potencial, que é a pilha aplicada. Um leitor de corrente elétrica, que é o amperímetro, a gente vai conhecer esses dispositivos mais à frente, e um leitor de tensão, um leitor de queda de tensão sobre esse meu resistor, que é um voltímetro, tá? Então o que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela vai relacionar resistência elétrica, corrente elétrica e diferença de potencial. É isso que ela serve. Por isso que eu construí já aqui de antemão um gráfico delta V por I. Vou pegar uma caneta preta que eu acho que vai ficar melhor, tá, gente? Vamos supor que eu tenha estabelecido uma DDP aqui, ó. Deixa eu pegar uma DDP de 2 volts, certo? Como esse meu circuito não tem nada, os 2 volts vão ficar em cima dessa minha lâmpada, né? Os 2 volts vão ficar totalmente ali, ó, nos polos da minha lâmpada vai ter 2 volts, porque eu estou fornecendo através da minha bateria 2 volts. Esse meu 2 aqui ficou muito feio, vou dar uma melhoradinha nele, né? Deixar ele mais bonitinho, que é medido em volts, não se esqueçamos. E não nos esqueçamos também que aqui é medido em ampere, tá? Ampere. Então, quando nós temos 2 volts aplicados, eu verifiquei que sobre a minha lâmpada está percorrendo 1 ampere. Professor, de onde tu tirou isso? Eu estou tirando isso de alguma medida que foi feita na minha cabeça aqui, mas vocês já vão entender qual é a lógica, tá bom? Se eu aumentar em 2 unidades a minha corrente, a minha DDP, eu vou para 4 volts. E eu verifico que a corrente passa a ser, então, de 2 amperes. Então eu vou lá e vou marcar aqui o pontinho onde nós temos 2 amperes
de corrente elétrica quando eu ligo 4 volts. E se eu ligar 6 volts, meus queridos, vocês já entenderam a lógica, né? Obviamente nós teremos então 3 amperes, né? Então quando eu ligo 6 volts, nós temos 3 amperes. Então olha só, vamos marcando os pontinhos aqui, vocês estão vendo. E se eu tiver 8 volts, eu afirmo para vocês, se vocês, espero que vocês acreditem em mim, que nós teremos 4 amperes de corrente. E assim por diante, meus queridos. Vocês estão vendo aí que esse circuito que eu montei, ele tem essa característica. E essa característica, pera um pouquinho, cadê minha canetinha? Deixa eu pegar um vermelhinho aqui, ó, porque eu vou ligar os pontos aqui. A gente tem que esse meu dispositivo que eu criei, que esse circuito que eu criei com essa lâmpada, com tudo isso que é ligado, ele tem essa característica. Oh, meu Deus do céu! Ele tem essa característica aqui, ó, de característica de curva de DTP por corrente, né? Eu não estou conseguindo fazer algo direitinho aqui, gente. Vamos fazer aqui uma linha reta aqui, beleza, né? Uma linha reta. Galera, então qual é a moral da história, né? Alguns resistores, eles apresentam uma relação linear entre DDP e corrente elétrica. Como é o caso desse circuito que eu montei para vocês aqui, o circuito da lâmpada com a pilha. Essa pilha aqui eu consegui aumentar a tensão dela. Todo mundo sabe que uma pilha não aumenta a tensão, né? Mas essa aqui é uma pilha especial que eu construí, eu trouxe diretamente para construir esse experimento para vocês aqui, né? E eu consegui aumentar o valor da sua tensão, né? Chegando até incríveis 8 volts. E o que eu percebia nesse circuito? Que mesmo com aquela resistência que nós temos na lâmpada, e a lâmpada ela não apresenta uma resistência variável, ela tem uma resistência fixa, né? Então nesse meu circuito aqui, o R é um valor fixo, mas a gente observa que existe uma relação linear entre DDP e corrente elétrica, certo? Então isso é o que fala a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que alguns resistores, para serem ômicos, eles devem apresentar uma relação linear entre DDP e corrente elétrica, e nós teremos então a famosa equação da tensão igual a resistência vezes corrente. Até a Judite ficou empolgada com essa informação e veio ver o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, a famosa equação V igual a R vezes I, ou seja, quem vê ri, né? Tem gente que faz cursinho, tá fazendo cursinho de... Eu odeio essas decorebas de fórmulas, né? Às vezes eu acho que é mais importante a gente entender que existe uma relação entre essas grandezas físicas, né? A relação entre elas é que a DDP, né? Os volts aplicados é igual a resistência vezes corrente, certo? Lembrando, então, que volt é diretamente proporcional à resistência, os volts são também diretamente proporcionais à corrente elétrica, mas, como eu já tinha comentado anteriormente, resistência e corrente são inversamente proporcionais, né? Então, se eu aumentar esse cara aqui, eu diminuo esse cara aqui. E assim por diante. Beleza, galera? Essa relação aqui vai ficar mais saliente quando a gente for trabalhar com circuitos, tá? Ficar mais salientes ainda. Portanto, concluímos o quê? Que para eu ter um resistor ômico, dito ômico que obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, em que eu posso usar essa relação, eu preciso ter uma relação linear entre o aumento da DDP e o aumento da corrente elétrica. Se eu aumentar a DDP, eu aumento a corrente elétrica do meu circuito. Sempre. Beleza? Visto isso, nós podemos dizer que nós temos várias situações onde nós teremos resistores não ômicos, dispositivos que apresentam resistência, né? Mas conforme eu vou aumentando a tensão, não há uma linearidade com a corrente elétrica, né? Então eu posso ter gráficos de tensão por corrente com essa cara aqui, ó, com essa cara curva, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar uma caneta para que vocês enxerguem. Caneta vermelha, ó. Eu posso ter curvas desse jeito, eu posso ter curvas desse jeito. Isso significa que eu não tenho uma linearidade entre DDP e corrente. Significa que eu não tenho um resistor ômico. Para ter um resistor ômico, eu preciso ter uma linha reta, né? Eu trouxe aqui um exemplo muito famoso, né? Um dos exemplos mais famosos de dispositivos que apresentam resistência, porque tudo apresenta resistência, vocês apresentam resistência, lembrando disso, né? Tudo apresenta resistência. Fica a questão, será que nós somos resistores ômicos ou somos resistores não ômicos, né?
Só medindo, né? Só vendo, botando tensão em cima da gente e calculando a corrente que nos atravessa. Mas aqui tem um exemplo de um diodo, né? Então isso aqui é um dispositivo que se chama diodo. O diodo é um dispositivo elétrico, né? Ele é um semicondutor. Pode ser feito de silício ou pode ser feito de germânio, e ele tem essa cara, olha a curva dele, né? Olha a cara da curva da corrente por DDP, tá? Assim como o DDP por corrente tem que dar uma linha reta, se eu fizer uma corrente por DDP também tem que ser uma linha reta, tá? Porque como o gráfico é a linearidade entre as duas propriedades físicas, elas têm que se manter, tá? Então olha só, um gráfico de corrente por tensão aqui do diodo tem essa curva absurda, né? Essas curvas muito loucas que vocês estão observando aqui. Quem for fazer engenharia elétrica, algum tipo de outra engenharia, né, vai estudar esse dispositivo mais a fundo, né? Porque esse dispositivo é o principal aí que fez a revolução na eletrônica, né? Mas para vocês verem que então esse dispositivo aqui não é um resistor ôhmico. Bom, pessoal, então aqui eu já trouxe um exemplo para a gente resolver, tá? Onde a gente vai usar essas propriedades de um resistor ôhmico. A gente vai considerar que um ser humano, aqui um ser humaninho, né, ele possui uma resistência elétrica e ele é um resistor ôhmico. Então nós somos um resistor ôhmico, e se nós somos um resistor ôhmico, V igual a R vezes I. Perfeito? V igual a R vezes I vai ser a relação entre corrente e DDP que nós devemos respeitar. Então olha só, ficou uma questão também que eu não comentei anteriormente. A pergunta é mais fácil nós termos resistores ôhmicos ou resistores não ôhmicos? A maioria dos resistores, pessoal, infelizmente, eles têm algo, a cara dos gráficos deles não são linhas retas, elas têm uma curva. E então, se ela tem uma curvinha, né, por menor que seja, essa curva já desclassifica os resistores como sendo não ôhmicos. Porém, por aproximação, mesmo aqueles resistores de carvão que nós temos ali, tá? Por aproximação, a gente pode muitas vezes usar essa equação aqui. Não para o diodo, como vocês viram, a curva do diodo é muito louca, né? Mas para esses resistores que tem uma pequena curvinha, algo bem leve, né? A gente pode continuar utilizando essas relações aqui de V igual a R vezes I, tá bom? Beleza? Então tá. Então se a gente for um resistor não ôhmico, mas que dê uma boa aproximação para um resistor ôhmico, então nós podemos usar essa relação, o V igual a R vezes I, e a gente vai continuar utilizando essa relação para circuitos também, tá, gente? Então olha só, diz assim, ó, a resistência elétrica do corpo humano pode variar em 10⁵ para a pele seca. Então na pele seca a nossa resistência é de 1/10⁵, né, basicamente, ohms. E para a pele molhada nós temos uma resistência de 1/10⁵ ohms, tá? Então na letra A ele fala o seguinte: se uma pessoa com pele molhada tocar dois polos de uma tomada, não espero que vocês não façam isso, se ela tocar os polos de uma tomada e ter uma descarga, né, ficar sobre um potencial de 127 volts, qual é a intensidade da corrente? Simples demais esse exercício, né? Se V igual a R vezes I, então eu sei que aqui nós temos 127, que é igual a 1/10⁵ vezes I. Então a minha corrente elétrica vai ser 127 divididos por 1/10⁵ de resistência, né? E isso vai dar um valor incrível de 127 vezes 10 na menos 5 amperes, né? 127 vezes 10 na menos 5, ou então a gente poderia arredondar esse número aqui para 1,27 miliamperes. Por que mili? Porque se vocês andarem para a esquerda com a vírgula aqui, nós aumentaremos as casas decimais assim de base 10 e chegaremos a 1,27 vezes 10 na menos 3, que é o mili. Vezes 10 na menos 3 é mili, tá? Beleza. Aí na letra B, pessoal, ele pergunta o seguinte: que voltagem seria necessária para causar o mesmo efeito anterior? Lembrando que quem faz efeito de choque elétrico é a corrente elétrica, ou seja, para eu ter essa mesma corrente de 1,27 vezes 10 na menos 3 amperes, se a pessoa estivesse com a pele seca, aqui eu considerei não pele seca, aqui eu considerei pele molhada, né? Eu não li direito o exercício e já estava fazendo errado, né? Eu nem vou desgravar, nem vou cortar essa parte para vocês verem que a gente precisa ler, o quão importante é a gente ler. Então aqui eu vou deixar na menos 3, dá 3 aqui,
na 3. E aqui vai ser na 3 também, né? Então, ó, é 127 mili, tira a vírgula, 127 mili, ou seja, tira a vírgula aqui também. 127 vezes 10 na menos 3, ó, fiz a correção rapidinho, né? Isso aqui deu pra fazer bem direitinho, ó. 127 miliamperes é a nossa corrente, tá? Ele quer saber agora se eu tivesse com a pele seca. Para ter essa mesma corrente aqui, qual seria a tensão que eu deveria aplicar? Muito simples, olha só. Se eu tenho que a resistência agora é 1,10 na 5, uma resistência maior. E aí agora eu vou descrever aqui a minha corrente que eu preciso para isso, né? Então deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, tira a vírgula. 127 vezes 10 na menos 3. Logo a minha tensão tem que ser 127. A gente multiplica aqui os termos, né? E somos os expoentes. A gente está fazendo uma multiplicação, mas no caso aqui eu tenho 10 na 5 e 10 na menos 3. Então eu vou ter 10 na 2. Então para eu ter o mesmo choque, eu teria que ter uma tensão de praticamente aqui, olha só, 12.700 volts. Só na diferença da pele seca e da pele molhada, como vocês estão vendo aqui. Já deu esse baita valor, essa baita diferença em termos da tensão, né? Porque eu estou aumentando ali em 2 ordens de grandeza também a minha resistência elétrica, né? E se eu aumento a resistência, eu tenho que aumentar a minha tensão também proporcionalmente se eu mantiver a corrente fixa, né? Como a gente está observando nesse exemplo aqui. Tranquilinho? Beleza, galera. Belezinha, né? Esse meu resistor ele ia se mexer, não sei porque ele... agora ele começou a se mexer. Olha só, grandes efeitos, né? Então, olha só, pessoal. Falamos da primeira lei de Ohm, que fala da relação linear entre tensão e corrente para resistores que possuem essa relação, né? Se esse resistor não possui essa relação, ele não obedece à primeira lei de Ohm e ele não é um resistor ôhmico. Já na segunda lei de Ohm, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a resistência desse material, desse dispositivo, em termos das suas características geométricas e a característica da substância que compõe esse meu material, né? Então olha só, vamos começar a pensar. Um resistor, ele pode ser um fio, ou ele pode ser esse negocinho que nós estamos vendo aqui, né? Esse formatinho famoso de um resistor. Vamos pensar que ele seja um fio, que é mais fácil da gente analisar assim, tá? Se ele é um fio, meus queridos, é um resistor que ele tem comprimento, né? Ele tem comprimento. E aí eu vou começar a fazer algumas relações de proporcionalidade para vocês observarem. Pense na resistência de um dispositivo onde eu estou aumentando cada vez mais o comprimento dele. Pessoal, o que é a resistência? A resistência é quando um dispositivo tem aquela... ele não gosta da passagem da corrente elétrica, ele não quer que passe corrente elétrica. Por quê? Porque ele tem uma composição de substâncias, de átomos, de moléculas que impedem a passagem de corrente elétrica, né? Que quando os elétrons estão passando, eles estão forçando para que isso não aconteça, né? Os elétrons vão atravessar, eles se chocam, né? E se há muitos choques, eu tenho então uma dificuldade na passagem da corrente elétrica, né? Então vamos considerar que eu estou aumentando esse comprimento. Gente, se eu aumentar o comprimento, eu não estou aumentando os obstáculos que esses elétrons podem ter para atravessar o meu circuito? Certo? Eu estou. Então, se eu estou aumentando os obstáculos conforme eu aumento o comprimento, significa que resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar o comprimento, eu aumento a resistência do meu dispositivo. Perfeito? E se eu pensar agora na área de secção transversal? O que é a área de secção transversal? É essa área, a bitola do fio. E galera, vamos pensar o seguinte, se eu estou aumentando a bitola do fio, eu não estou aumentando as possibilidades de passagem de corrente elétrica? Pensem num cano e passagem de água. Se eu tenho um cano fino, qual é a quantidade de água que pode passar ali? Quantidade pequena. Se eu aumentar a bitola deste meu cano, não vai ter maior possibilidade de passagem de água por ele? Correto? Então o que a gente conclui? Que resistência e a área de secção transversal são inversamente proporcionais. Beleza? Então, quanto maior a área de seção transversal, menor vai ser a resistência, porque maiores possibilidades terão os nossos elétrons, amiguinhos elétrons, para atravessar esse meu circuito. Beleza?
Ainda vou colocar aqui uma outra propriedade que é a chamada resistividade. O que é a resistividade? A resistividade é a propriedade do material de apresentar uma resistência elétrica, né? Então, a resistividade, né, ela é o oposto da condutividade. Então, os materiais eles possuem uma condutividade e apresentam também uma resistividade. Quanto maior a resistividade desses meus materiais, né, maior será a resistência elétrica deles. Então, nós temos uma relação direta de proporcionalidade com a resistividade. Cada material vai ter a sua resistividade, né? Então, a gente já pode dizer que a resistividade aqui, ó, ela é inversamente proporcional à condutividade. Tá? Então, a resistividade, que é esse símbolo ρ, parece um P, mas a gente chama uma letra grega que chama-se ρ. Tá? Então, ρ é a resistividade e ela é inversamente proporcional à condutividade. A condutividade é o sigma, tá? Para quem não tem, para quem está vendo esse símbolo que eu estou desenhando aqui, esse aqui é o sigma e significa para nós condutividade, que é inversamente proporcional à resistividade. Tá? Existem materiais que têm baixa resistividade e se esses materiais têm baixa resistividade, eles são bons condutores. Se esses materiais apresentam alta resistividade, eles são maus condutores. Então, um fio de cobre, um fio de ouro, um fio de prata tem resistividades pequenas para que eles possam ser bons condutores. Perfeito? Então, analisando tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente conclui com a segunda lei de Ohm? A gente se conclui que a segunda lei de Ohm ela vai ter uma relação de proporcionalidade com a resistividade, com o comprimento do fio e inversamente proporcional à área de seção transversal. Então isso aqui é a definição da segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm que fala do cálculo da resistência elétrica em termos das suas propriedades geométricas, tamanho, bitola, né? O tamanho, a grossura dele, né? E a resistividade, que é a propriedade do material. Cada material vai ter um valor de resistividade. Professor, onde é que eu posso achar o valor de resistividade dos materiais? No livro ou então na internet. Se vocês colocarem resistividade cobre e pesquisarem no Google, vocês rapidamente vão achar os valores do ρ, que é a resistividade do cobre. Beleza? Tranquilinho? Show de bola, gurizadinha. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, tá? Então ele pergunta aqui, olha só, aqui eu já botei uma figurinha também para vocês observarem as maneiras, as N maneiras que nós temos de construir fios, né? Nós temos fios com mais diversas grossuras, né? Nós podemos fazer fios trançados, né? Fios duplos, triplos, etc, né? Tem esse tipo aqui que é uma centena de fios finos, né? Juntos, né? Então nós temos diversas maneiras de produzirmos fios para ligarmos circuitos, tá? E quando a gente tem, por exemplo, um sistema como esse, né? A gente tem como se nós tivéssemos a resistência somada de todos os fiozinhos fininhos que nós temos ali, né? Nós poderíamos calcular a resistência de um fiozinho fininho e multiplicar pela centena de fios que nós temos ali para achar a resistência total, né? Mas a ideia é só demonstrar essa figurinha para vocês observarem, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui é calcular a resistência, né? Nós vamos calcular a resistência, porque ele pede para calcular a resistência do fio quando ele tem um comprimento de 1 metro e ele tem uma área de seção de 0,2 centímetros quadrados, onde a resistividade do cobre, ele está falando ali, ó, a resistividade do cobre é de 1,7 vezes 10 na menos 8. Como eu falei para vocês, a resistividade é um valor muito baixo. E aqui já estamos a nossa unidade de resistividade que eu não tinha falado para vocês. A unidade de resistividade é o ohm vezes metro. Beleza? Como a gente sabe, resistência, então, eu posso calcular. De que forma podemos calcular a resistência? Como sendo ρ vezes L sobre A. Perfeito? Ρ L sobre A. Só que todas as unidades elas precisam se conversar, né? Isso a gente sabe. Então aqui, por exemplo, ohm vezes metro, né? Ohm vezes metro, já olhamos aqui, comprimento está em metro, beleza? A área está em centímetros quadrados. Isso aqui é um problema, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que passar para metro quadrado. Então a gente vai montar a tabelinha, né? Decímetro quadrado aqui, centímetro quadrado aqui.
E como nós temos elementos elevados ao quadrado, vamos fazer duas casinhas para cada um deles. Nós temos 0, ou seja, significa que a vírgula está aqui. Então nós temos 0,2 aqui. Vou adicionar zeros até chegar no metro quadrado. Então a minha área é 0,00002 metros quadrados. Ou então a gente pode escrever isso aqui como sendo 2 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, 5 na menos 5 metros quadrados. Então essa é a área, né, do meu fio que nós estamos querendo calcular, né, a área de seção transversal dele, ou seja, a grossura desse fio. E dessa forma nós podemos calcular então a resistência. Vamos lá, Então nós temos 1,7 vezes 10 na menos 8, que multiplica por 1 metro e divide por esse valor aqui de 2 vezes 10 na menos 5. Então a minha resistência vai ser quanto? Pega a calculadora, faz aí 1,7 expoente na menos 8 vezes 1. Nem preciso multiplicar, né? Já divide aqui por 2 expoente na menos 5. Então isso aqui não fiz a conta certa. 1,7 expoente na menos 8 divididos por 2 expoente na menos 5. Então aqui nós temos 850. Eu acho que eu errei em alguma coisa aqui, gente. Mas não parece que eu errei, não. Porque essa resistência está muito baixa. Vamos botar assim, Deu um valor de 0,85 vezes 10 na menos 3 ohms. Ou seja, esse fiozinho aqui não apresenta resistência quase nenhuma, né? A resistência dele é muito baixa. Vou conferir aqui. Expoente na menos 8 dividido por 2 expoente na menos 5. É isso aí mesmo, Isso aí. 0,85 mili-ohms. Uma pequena resistência nesse fio, né? Quase nada de resistência. Show! Só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo que são contas extremamente fáceis, né? Não inspiram nenhuma dificuldade. Muito mais fácil do que aquelas contas que nós fazíamos para calcular campo elétrico, para calcular força elétrica, por exemplo, né? Nem se compara. Enfim. Aí nós chegamos na potência elétrica, onde nós já então vimos que na primeira lei de Ohm, que é a primeira lei, nós temos a relação linear entre tensão e corrente, que é resistência e corrente, né? Na segunda lei nós temos uma maneira de calcular a resistência elétrica em termos das propriedades como comprimento e área, né? E a resistividade. E agora chegou a hora de nós falarmos um pouquinho de potência. O que é potência? Vocês lembram o que é potência? Eu falei para vocês de potência lá no primeiro ano do ensino médio e falei também no segundo ano do ensino médio. Vocês já deveriam estar carecas de saber o que é potência. E potência para nós é a energia que eu consumo em função do tempo. Isso aqui é potência. A unidade de potência é o watt, né? Então potência aqui é medida em watts, beleza? Sabemos disso, né? Sabemos disso. Galera, mas enfim, eu vou partir aqui para a gente conseguir resolver esses meus problemas aqui. Eu vou partir de uma definição, né, que nós usamos lá para uma definição que nós usamos para que eu falei em potencial elétrico, né? Que em potencial elétrico, quando a gente estava vendo as questões de potencial elétrico, eu tinha aqui o trabalho, né, para levar uma carga de um ponto de potencial para outro. Era uma relação entre DDP, né, que eu vou chamar aqui por definição a minha DDP. Por definição, eu vou chamar apenas de V, tá? Por definição, só para facilitar na minha vida, para não ficar escrevendo delta toda hora, tá? Vou chamar isso aqui de V delta Q, beleza? V delta Q. Isso aqui era uma equação que eu já passei para vocês, tá? E aí o seguinte, lembrando o que é trabalho? Trabalho é a energia que eu utilizo para fazer alguma coisa, para fazer alguma operação, tá? Então é energia. Trabalho é energia, sempre. E aí eu vou brincar com essa equaçãozinha aqui para vocês acharem, para a gente observar uma relação direta que nós teremos entre potência, DDP e corrente elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados da equação pelo tempo. Vou fazer isso. E como é que vai ficar? Nós teremos então trabalho sobre tempo, que é igual a diferença de potencial a variação de carga aqui por tempo. Tá? Galera, vou pegar em vermelho aqui, para vocês observarem. Variação de carga por tempo, nós chamamos isso de
Corrente elétrica. Veja a última aula onde eu defino corrente elétrica. Carga por tempo. Corrente elétrica. E trabalho por tempo é energia por tempo. É energia por tempo, né? Eu gasto de energia para usei para alguma coisa, para fazer. Então, no caso aqui, a energia que eu usei para executar alguma tarefa, isso aqui gerou uma potência. Então, isso aqui é potência. Então, nós conseguimos obter uma relação aqui para a potência em termos da diferença de potencial e da corrente elétrica. Então, essa aqui vai ser a primeira equação que nós podemos utilizar para a potência, né? Em termos de DDP e corrente elétrica. E se eu quiser botar a resistência na jogada? Como é que vai ficar a historinha? Bem simples, gente. Vou lembrar vocês, olha só, V igual a R vezes I, né? Quem vê ri. V igual a R vezes I. Se eu substituir o meu V aqui nessa equação da potência por essa relação R vezes I, como é que vai ficar a historinha? Ó, R vezes I. Então a potência ela pode ser escrita como sendo R vezes I ao quadrado. E essa aqui seria a minha segunda equação, a segunda possibilidade que eu tenho para escrever a potência. Se eu for pensar agora em substituir agora a corrente, né? Aí eu vou ter uma relação V sobre R, perfeito? Substituindo aqui ó, na primeira equação, novamente, P igual a V vezes V sobre R. Olha lá que bonito. Então a minha terceira equação para a potência seria uma equação de V quadrado sobre R. Então nós temos três equações aqui, a terceira equação, né? Nós temos três possibilidades de uso de equações de potência para calcular propriedades físicas elétricas de circuitos elétricos, porque agora nós vamos falar em circuitos. Nós já temos um resistor, nós já convencionamos ele, para que serve ele? Para restringir a passagem de corrente elétrica. E se eu tenho as equações pelas quais eu posso medir a corrente elétrica quando eu tenho um resistor no meu circuito, e eu sempre terei um resistor no meu circuito, porque tudo tem resistência, né? Eu tenho diversas possibilidades de calcular a potência do meu circuito e saber se o meu circuito vai ser potente ou se não vai ser potente. Beleza? Que show, né, galera? Que show. Desta forma, vamos fazer alguns exemplos. E aí, assim que a gente fizer esses exemplos, a nossa aula já estará pronta para ser finalizada, galera. Já podemos finalizar a nossa aula de hoje. Após resolver esses exemplos aqui, tem umas tarefinhas bacanas, que as tarefinhas que vocês hoje vão precisar correr um pouquinho atrás da máquina. Pode ser que apareça alguma dificuldade no exercício de hoje, tá? Mas eu acho que com os exemplos que eu vou fazer já vai meio que dar um brilho, um caminho para vocês. Olha só. Abaixo temos o valor da potência elétrica nominal de alguns aparelhos eletrodomésticos, lâmpada comum, computador, ferro de passar, chuveiro, né? Aí ele pergunta aqui, ó, na letra A intensidade da corrente elétrica utilizada pelo computador quando ligada a 120 volts, 127 volts. Então, ó, estou ligando meu computador a 127 volts, belezinha? Ele quer saber a intensidade de corrente que passa por esse computador. Se o computador, gente, tem uma potência de 120 watts... e P igual a V vezes I, meus queridos, então a minha potência ela vai ser igual a potência eu já tenho, né? Eu quero descobrir a corrente, vai ser 120, que é igual a 127 vezes I. Então a minha corrente vai ser 120 por 127. Então quanto que vai dar isso aqui? 120 dividido por 127 vai dar um valor de 0,94 amperes. Então, pelo meu computador, vai ter uma corrente de 0,94 amperes. Beleza? Vocês estão vendo que nós estamos encontrando os valores das coisas agora, né? Na letra B, o que ele pede? A resistência elétrica do chuveiro ligado em 220 e dissipando potência máxima, né? Então, ele está ligado num V igual a 220 volts. Né, e o chuveiro tem uma potência de 4.800 watts. O chuveiro tem que ser potente, né, galera? Tem que ser potente, não adianta, para gerar muito calor e aquecer a água. Então, qual é a corrente que nós teremos? Ó, a corrente, usando a mesma relação, é igual a P sobre V. Então, se eu tenho 4.800 aqui, eu estou dividindo por 220, cortamos os zeros, nós temos 480 por 22. Isso aqui é 21,81. Então nós temos uma corrente, olha a corrente que nós temos aqui, ó. 21,81
amperes. Amperes. Vou fazer mais uma continha aqui, galera. Olha só. Eu estou curioso para saber qual é a resistência elétrica desse meu chuveiro aqui, que faz passar 21,81 amperes. Olha essa corrente. Eu preciso de um disjuntor, de um equipamento de proteção aí para ligar nesse chuveiro de 4.800 watts quando ligar a 220 volts. Um disjuntor de no mínimo 30 amperes, né? Porque é aquele circuito de proteção. Se ele puxa 21,81 amperes de corrente, né, e eu ligar no disjuntor de 20, o que vai acontecer quando estiver na potência máxima do chuveiro? A rede vai cair, o disjuntor vai desarmar e tu vai ficar sem o teu chuveiro, né? Então por isso que eu preciso colocar um disjuntor sempre maior que o exigido, né? No caso que eu poderia colocar um de 25 amperes ou até ter uma gordurinha a mais de 30 amperes, tá? Mas beleza, eu quero saber qual é o valor da resistência. E se resistência é V igual a R vezes I, e eu estou ligando ele em 220, e eu sei que a resistência é R e a corrente é 21,81 amperes, qual é a minha resistência? Ó, é só fazer 220 dividido por 21,81, isso aqui vai dar um valor de 10. Em torno mais ou menos 10 ohms. Então o resistor do meu chuveiro tem uma resistência muito baixa, que é o óbvio, né? Que é o que a gente imagina. Tem uma resistência de 10 amperes quando passam 220 volts sobre ele, né? Colocamos 220 volts sobre ele, tem uma corrente de 21,81 amperes e uma potência dissipada de 4.800 watts. O que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso que quando eu pego agora um dispositivo, eu tenho em mãos ele, um ventilador, um aquecedor, e eu leio a potência nominal dele e eu sei que eu estou ligando ele em 220 volts, que eu estou ligando a minha rede elétrica, eu consigo obter várias características desse meu dispositivo, como a corrente que circula nele, como a resistência dele. Por que é importante a corrente? Para saber se eu vou ligar na minha casa e se meu disjuntor vai aguentar a corrente que ele vai puxar. Por exemplo, isso é um trabalho do engenheiro eletricista, né? É isso que o engenheiro eletricista faz quando ele faz o projeto da tua casa, para fazer a medida de qual disjuntor eu tenho que colocar. Mas vocês estão vendo que um aluno de ensino médio já é capaz de fazer isso, né? Não estou tirando os méritos de um engenheiro eletricista, obviamente, porque tem muitas mais especificidades para fazer, né? Vocês não sairão fazendo projetos de engenharia ao sair do ensino médio, né? Pelo amor de Deus. Não me interpretem mal, mas só para vocês terem uma ideia, né? Cultura, entendimento, conhecimento sobre questões elétricas, né? Do nosso dia a dia. Beleza, mais um exercício aqui, ó. Uma geladeira do tipo frost free, né, diminui o consumo de energia, pois evita o acúmulo de gelo no congelador. Suponha que uma dessas geladeiras circula com uma corrente de 0,5 amperes quando ligada a uma tensão de 20 volts. Então, V, 220 volts, a corrente dela é 0,5 amperes. Funcionando 5 minutos a cada hora, qual seria o consumo diário de energia dessa geladeira? Qual seria o consumo de energia? Ele quer saber energia, meus queridos. Energia. Ó, esse exercício aqui, ó, é cabulosinho, hein? Vamos ver aqui. Eu vou colocar a energia numa unidade que nós já conhecemos muito, porque com certeza teu pai já reclamou de ti dos kWh que tu tá utilizando na tua casa, que estão excessivos, que assim não dá, que assim não pode, né? Que tu tá ficando muito tempo no chuveiro, tá usando demais o ar-condicionado, tá usando demais os dispositivos, né? Então, galera, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo da energia em kWh. Para obter esse valor da energia, eu preciso saber a potência dissipada, certo? Vamos fazer isso aí? Facinho. Potência dissipada é V vezes I. Então, na letra A, que eu já vou resolver para vocês, a potência vai ser então 220 vezes 0,5. Isso aqui vai dar um valor incrível, né? Vezes 0,5, eu sei, 110, eu sei. 110 watts é potência, né? Potência, 110 watts. Como é que eu vou descobrir a energia? Né? Energia. Se vocês lembrarem, o watt, né, que dá potência, é joule por segundo. Joule por segundo. Então significa que eu poderia, para obter o valor da energia, né, energia, então, lembrando a equação da potência, eu vou botar aqui em cima, ó, potência é energia por tempo, tá? Então a energia de que está em joule, o tempo em
em segundos. Mas eu já vou resolver esse exercício em quilowatt-hora, porque eu já estou vendo que na letra B ele já está pedindo em quilowatt-hora. O que eu preciso fazer? Eu preciso então transformar isso aqui para quilowatt, primeiramente. Como é que eu transformo isso aqui para quilowatt? Lembrando que 1 quilo é 1000. Então, se eu quero transformar isso aqui para quilowatt, eu preciso dividir por 1000. E se eu dividir esse número por 1000, eu tenho 0,11 quilowatts. Então, eu transformei watts para quilowatts, dividindo por 1000. O que eu preciso saber? Ele funciona 5 minutos a cada hora. Vamos ver quantos minutos ele funciona no dia, né? O dia tem 24 horas, né? Então, se a cada hora ele funciona 5 minutos, 120 minutos ele funcionou. Vou botar aqui tempo, espera um pouquinho. Tá o tempo aqui, 120 minutos. Então, ele funcionou no tempo diário, aqui ó, diário. 120 minutos. E que exercício bacaninha. Porque eu não quero obter energia em quilowatt-hora. O que eu preciso fazer com esses minutos, então? Transformar para horas. 120 minutos, se 60 minutos é 1 hora, 120 minutos vão ser o quê? 2 horas. Faz uma regrinha de 3 aí na tua cabeça. 2 horas. Então, meus queridos, para eu calcular a energia consumida em quilowatt-hora é só fazer a equação potência vezes tempo, né? Que é pegar esse tempo que estava aqui embaixo e passar ele multiplicando aqui em cima. Certo? Então, a minha energia, se eu quiser obter a unidade de quilowatt-hora, eu preciso fazer a potência, que está em quilowatt, vezes o número de horas que ele está funcionando. Então, qual é a energia consumida diariamente aqui? 0,22 kWh. 0,122 kWh. Que bonito, né? Estamos trabalhando na unidade da RGE ou da CE, não sei que empresa que trabalha aí na tua cidade, tá? 0,22 kWh, então é o consumo diário. Mas aqui na letra B, que está me pedindo na letra B, meus queridos, o consumo mensal, né? Porque é de 30 dias. Se eu sei que em um dia ele consome 0,22 kWh, né? Quanto vai ser em 30 dias, meus queridos? Olha só que exercício fácil, faz um X aqui, ó. O X vai ser quanto então? 0,22 vezes 30, 6,6. Então a geladeira consome 6,6 kWh por mês, né? Mensalmente. 6,6 kWh por mês. Quanto que eu vou pagar de energia? Quanto que eu vou pagar de energia? Se 1 kWh é 50 centavos, 0,5 centavos, quanto que vai ser 6,6 kWh, meus queridos? Quanto que eu vou pagar? Quantos pila vai dar essa geladeira funcionando aí? 5 minutos por dia. 5 minutos a cada dia, quanto que eu vou pagar no final do mês? 6,6 vezes 0,5, 3,30. 3,3, ou seja, vamos pagar 3 pila e 30 centavos pelo funcionamento da minha geladeira no mês. Entenderam como é que se faz essas contas da energia consumida em casa? Esse é o caminho. Obter a energia em quilowatt-hora e ver o preço que custa em quilowatt-hora, e aí podemos aplicar regras de 3. Olha só, temos um momento na física em que nós podemos aplicar regras de 3 e regras de 3 são válidas, né? Novamente, quando nós temos transformações de unidades aqui, né, ou validação, né, dos quilowatts no mês, ou quando nós estamos transformando aqui isso em dinheiro, né? Se 1 kW é 50 centavos, quanto que nós teremos em 6,6 kW? Bem tranquilo, bem fácil. Gente, tem que exercer. Isso aqui é questão que sempre cai em vestibular. Os vestibulares passados na minha época assim, era tiro certo. Eu sempre estudava esse tipo de questão aqui porque sempre caía. Então quem está se preparando para o Enem aí, no Enem já vi coisas parecidas caírem, né? Porque isso aqui é trabalho diário, isso aqui é conhecimento diário, isso aqui é, enfim, é uma coisa muito fácil de uma prova dessas te cobrar. Tá? Então não só para tua vida, não só para a disciplina de física, né? Tu pode te preparar pensando nessas questões aqui para uma prova de vestibular para entrar numa universidade federal, né? Que é o que eu desejo para todos vocês aí. Galera, as atividades de hoje, olha só, nós temos 5 atividades. Vocês vão levar para fazer essas atividades aqui em torno de 50 minutos a 1 hora,
né? Porque tem alguns exercícios aqui que possivelmente vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, dar uma olhadinha, vão errar algumas coisas, tem alguma, olhem bem as unidades que nós temos, tá? Então pode ser que tenha algum trabalhinho bem pegadinho aqui, pessoal, nesses tipos de exercícios aqui, tá? E tem, obviamente, aqui no final aqui é um exercício com cálculo de consumo de energia. No caso aqui, ó, é para um aquecedor que tem uma potência bem alta. Vamos ver quanto que tu vai pagar por um funcionamento do aquecedor, né? Funcionando 1 hora por dia, né? Eu acho que é 1 hora que ele fala aqui. Em 1 hora, tá? Vamos ver quanto que tu vai pagar. Quem sabe a gente poder fazer também algum outro exercício, quanto que vai pagar por 1 hora de funcionamento de um chuveiro, por exemplo, né? Eu espero que vocês não fiquem 1 hora por dia no chuveiro, porque se vocês ficarem 1 hora por dia pro chuveiro, vocês vão se apavorar com o valor que vocês vão pagar aqui. E se não me engano, aqui eu tentei pegar um valor de 40 centavos, mas é mais ou menos por aí o valor do quilowatt-hora, dependendo da cidade, tá? É um cálculo bem específico, bem mais ou menos real, tá bom, gente? Então a aula de hoje é isso, vou ficar atento para que, se vocês vierem tirar dúvidas pelas redes sociais, né, ou por e-mail, ou por, sei lá, que for o meio que vocês quiserem tirar as dúvidas, né, eu estarei atento. Façam os exercícios, né, assistam essa aula, coloque o nomezinho aí no fim aqui dos comentários desse vídeo, né, para eu saber que você realmente assistiu e chegou até aqui no fim da aula, né. E é isso, galera. Acabou a aula da semana, é isso. Na semana que vem, possivelmente, nós vamos fazer algumas atividades aí. Vamos resolver alguns desses exercícios para tirar algumas dúvidas. Tá bom, gente? Até mais. Tchau pra vocês.